Vamos agora a outra boa notícia para o produtor rural, que é a informação da Carla Mendes sobre a redução dos preços dos fertilizantes. É destaque do Notícias Agrícolas. Carla Mendes, muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, João. Boa tarde a toda a audiência do Tempo e Dinheiro. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar contigo, João. Eu que agradeço. Vocês aí estão com os olhos no peixe e na frigideira, né? Senão ele vai embora, o gatinho pode levar embora. Então, é olho nesse problema lá de fora que mexe com os preços, mas também a posição, a boa notícia que você está trazendo em manchete do Notícias Agrícolas sobre a queda dos fertilizantes. Nos explique aí, Carla. É isso mesmo, João. Quem nos deu essa boa manchete, essa boa notícia, que inclusive começou a sua entrevista dessa forma, foi o Jefferson Souza, que é analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, um fenômeno aí desse mercado, esse garoto, um menino jovem, mas muito antenado, e trouxe todo esse contexto que tem promovido essas baixas nos preços dos fertilizantes no mercado internacional e também para nós. E claro, né, João, que o principal reflexo para a gente é a melhora no poder de compra do produtor brasileiro, que essa sim, para nós é a manchete depois de um período tão difícil, de tanta incerteza, tanta nebulosidade, que, claro, pode começar a mudar a partir dessas explosões de hoje, né? Mas o importante é a relação de troca para o produtor. Totalmente, João. O destaque do Jefferson hoje foi o Super Simples. De abril para cá, João, a relação de troca do Super Simples caiu de 20 para 10 sacas de soja por uma tonelada do fertilizante. Isso é uma baixa importante, um recuo considerável de abril para cá. Isso base Porto de Paranaguá. Então, esse é um dos destaques. Outro destaque, João, era o KCl, o cloreto de potássio. Também somente em um mês, teve uma queda de 13% e de abril até agora já caiu 40%. O KCl, João, era o ponto mais crítico no pico da crise dos fertilizantes. A gente sabia que era ali que estava o maior problema. Tanto que, para o KCl, embora os preços já tenham cedido expressivamente, como eu acabei de relatar aqui, as relações de troca para a soja, para o milho, elas ainda estão acima da média, mas elas já estão melhorando. Isso porque, volto a dizer, o poder de compra do produtor brasileiro melhorou, e melhorou consideravelmente. Por isso, João, é que tem produtor já fechando, cotando e fechando, já tem negócio efetivado com compra de fertilizante para a soja 2023-24. Tá, então vou recuperar aqui, depois nós vamos para a ureia, mas eu vou recuperar a informação que você escreveu aqui, dizendo que do Super Simples, que recuou 60% de abril até agora, fazendo que a relação de troca do Super Simples caísse de 20 para 10 sacas por tonelada, é isso? Isso mesmo, João, 20 para 10 sacas por tonelada. É isso? E no KCl, também ainda a relação está ficando favorável, mas em média a relação está de 24 sacas de soja por tonelada no Porto de Paranaguá. Exatamente. Tá. Agora vamos falar da ureia. Apesar de ser um preço ainda alto. Isso. Na ureia, João, o que aconteceu? Essa movimentação toda no mercado do gás natural, no mercado de energias de uma forma geral, ela vai no coração da ureia, no coração dos fertilizantes nitrogenados. Isso é um fato e não vai dar para mudar essa situação. Então, enquanto eu estava conversando com o Jefferson, a gente ainda não tinha tido essas explosões. Claro que agora a gente pode mudar o quadro, até porque, como eu mandei aqui para o senhor também, os preços de referência do gás europeu subiram até 12% nessa terça-feira, na sequência dessa informação e após 4 dias de perda. Então, os preços da ureia vieram cedendo aqui no Brasil, testaram patamares muito intensos, a volatilidade ainda é muito forte e as relações de troca ainda são altas. Mas os preços, apesar das altas no mercado internacional e apesar da Europa estar com 60% da sua capacidade de produção de nitrogenados comprometida com todas aquelas paralisações que vêm sendo anunciadas pelas fábricas lá nos países da União Europeia, por conta da quase nenhuma viabilidade para se produzir isso, por conta dos altíssimos preços históricos do gás natural, aqui no Brasil as cotações estão cedendo um pouco. De um lado, porque temos estoques mais confortáveis, e isso vale para todos os nossos fertilizantes, as nossas importações aumentaram bastante, cerca de 20% em relação ao ano anterior. A gente está importando volumes recordes de fertilizante. O que é importante lembrar que esses volumes se garantiram e estão no Brasil
por conta do trabalho do governo do presidente Jair Bolsonaro, que foi à Rússia, não só ele, mas a ministra Tereza Cristina, foi ao Irã e falou: precisamos garantir este fertilizante, porque é do Brasil que virá o aumento da oferta ou de comida ou de matéria-prima para fazer comida. Então, isso é importante a gente ponderar. Então, temos mais estoques aqui, temos esses estoques mais confortáveis e o produtor comprando um pouco menos agora, naturalmente. Ele está com a sua demanda um pouco mais contida porque está focado ali em garantir os trabalhos de plantio, os trabalhos, né, de comercializar o milho safrinha e tudo mais. Então, a gente sabe que a demanda nesse momento está um pouco menor. E a gente sabe também, de acordo com a análise do Jefferson, que para comprar ureia o produtor está mais contido para a safrinha 23, né? Então, a gente vê esse movimento, João, bem cadenciado, da oferta mais confortável no Brasil, a demanda um pouco mais contida e outros dois fatores que eu gostaria de pontuar sobre o mercado internacional. A Bielorrússia, que estava ali proibida de exportar os seus fertilizantes pelos portos da Lituânia, está achando alternativas para isso. O que está fazendo? Está escoando os seus fertilizantes por ferrovias para a China e para os portos russos, e dos portos russos esses fertilizantes vão partir para exportação, vão planeta fora. E, de outro lado, a China volta à cena das exportações de fertilizantes, em especial os fosfatados, que são ali a grande sacada do mercado chinês de fertilizantes, e a gente vê a China também com as suas exportações que estavam travadas desde meados do ano passado, volta a China à cena, trazendo mais oferta, e isso também, esses dois fatores ajudam também a pesar sobre os preços no mercado internacional. O José Arcileiro está lembrando, Carlinha, que a ureia pesa na conta da produção de milho e também na pastagem de leite. Então, de repente, a produção pode ficar mais cara com essa porcaria que aconteceu de sabotagem aí. Pois é, João. Como eu falei, a gente estava nessa conversa, era 10 horas da manhã, e claro, a notícia continua sendo boa para os produtores, mas a gente vai ter o impacto disso, como a gente já está vendo. As commodities já estão cedendo, aí as nações e os seus líderes vão falar sobre a sabotagem. É um dano sem precedentes nos gasodutos ali do sistema Nord Stream. Então, é mais uma escalada no conflito, né, João? É mais uma escalada no conflito. E quando a gente pensa na Rússia e o impacto que as notícias que partem dali têm para o mercado de fertilizantes, é muito grande, né? Então, a gente sabe que é um mercado que está muito fragilizado, já vinha fragilizado da pandemia por conta de uma desorganização muito profunda na cadeia de distribuição desses fertilizantes. Nós ainda temos problemas logísticos acumulados, que a gente ainda sente o impacto, mas a gente teve, inclusive, uma melhora dos fretes marítimos que permitiram esse aumento nas nossas importações. Então, ainda bem, João, que a gente já estava com esses estoques garantidos aqui, porque se a gente não tivesse, a gente ia começar a enfrentar os impactos dessas explosões agora. O Juliano Durigon está lembrando que para ele a troca do KCl está custando ainda 33 sacas, viu? Exatamente. Em média, né, João, essas 24 sacas, mas a gente sabe que a depender da localidade do produtor, a depender da despesa logística que ele tem, a depender do preço da soja que ele está negociando, esse preço pode ser maior. Volto a dizer, os preços do KCl são historicamente altos. As relações de troca ainda não se aproximaram tão pouco da média que dirá abaixo dela, como é o caso do Super Simples, que vem para dentro de um intervalo normal para esse período. O KCl é o ponto crítico desse mercado dos fertilizantes, já vinha sendo, continua sendo. O mercado começa agora a se restabelecer para o KCl, mas vamos ver o que vai acontecer a partir do que se registra nessa terça-feira. A Juliane Nardelli Grem está pedindo para você atualizar a relação de troca para o MAP, tá certo, Carlinha? Tá, eu não tenho aqui essa informação de pronto, agora, João, mas vou apurar e trago para o senhor, e aí o senhor pode atualizar para Juliana, né? Juliana? Adriana? Isso, né? Você vai atualizar no Notícias Agrícolas. Pode deixar. Muito bem, mais informações do Notícias Agrícolas, o show de informação, como sempre, dessa fantástica repórter que é a Carla Mendes, aqui do Notícias Agrícolas, que eu agradeço muito. Carlinha, muito obrigado. Obrigada, João, eu que agradeço. Um abraço para o senhor, para toda a audiência do Tempo e Dinheiro. Até a próxima. Vamos em frente.